Ficou muito claro para todo mundo que Neymar quer continuar jogando no PSG. Entretanto, a equipe parisiense tem projeções diferentes da do camisa 10 brasileiro. Enquanto Neymar quer continuar jogando na equipe, o PSG já anunciou recentemente que quer um novo projeto no qual se insiram outros jogadores um pouco mais jovens do que o habitual, jogadores principalmente de Paris, que possam fazer uma reformulação completa na equipe. O Sheikh Nasser Al-Khelaifi acredita com toda a ênfase que jogadores mais velhos, principalmente os medalhões atuais, são apenas um atraso em detrimento de novas mudanças que devem ser feitas. Para o Nasser Al-Khelaifi, a decadência do PSG vai muito levar em consideração o fato de jogadores como Messi e Neymar encorparem a equipe da forma como encorpam, com altos salários que porventura podem prejudicar o clube, que vem tentando uma renda líquida melhor em detrimento das últimas temporadas em que esteve mal. Mesmo Neymar querendo muito ficar na França, não parece nem um pouco que os franceses querem continuar com ele. Nunca na história do PSG, camisas 10 foram tão pouco vendidas como as camisas do Neymar. Na França, inclusive, as grandes lojas francesas até chegam a guardar camisas por falta de procura. A 10 de Neymar nem chega a ser mesmo procurada minimamente pelos amantes do futebol, pelos amantes franceses, que chegam a inclusive implorar pela camisa 7 de Kylian Mbappé. Essa sim é esgotada em qualquer lugar que você vá na França. Kylian Mbappé é com certeza o queridinho do PSG, muito mais por sua origem francesa e também, claro, pela excelente Copa do Mundo que fez. Mbappé sempre que erra ou acerta é sempre aclamado, e disso temos certeza. É totalmente diferente da hierarquia que Messi e Neymar ocupam no clube. Quando sempre acontece um vexame no PSG, Neymar, Messi e companhia são certamente os culpados da história. Pouco se atribui ao fato da equipe nem ter meio campo, ter uma zaga muito frágil e outros elementos que comprovam por A mais B que esse PSG é uma zona. A torcida tá pouco se importando para isso e já achou o devido bode expiatório. Mesmo Neymar querendo continuar muito ficar em Paris, as pretensões são diferentes e o jogador vai ter que definir qual vai ser o seu futuro. Talvez uma das coisas que possam soar como um palavrão pro Ney é ir jogar a Premier League. O jogador, muito acomodado na versão atual da Liga Francesa e muito acomodado inclusive com o padrão de vida que vive, vai ter que virar um pouco a cabeça para conseguir se adaptar na Liga Inglesa. Na Premier League não tem essa de apenas escolher um jogo para fazer e não tem essa de ficar acomodado. Se você quiser disputar em alto nível, ainda mais uma equipe tão poderosa como um tal de Manchester City, vai ter que precisar correr e muito. Correr dobrado, pois talento Neymar já tem. Muito acostumado na imersão que ficou na Liga Francesa, onde a lei do esforço mínimo prevalece e tampouco os jogadores têm o mínimo de vontade possível para conseguirem vencer os jogos, Neymar vai ter que se readaptar a um novo caminho. Um novo caminho, claro, se ele aceitar, e vale bem lembrar, se ele aceitar jogar numa nova empreitada. Dessa vez o caminho pode ser simplesmente o Manchester City. Pep Guardiola teve o sonho de jogar com Neymar na época do Barcelona, mas enquanto Guardiola havia saído do Barça para o Bayern de Munique, Neymar havia chegado no Barça, e não foi possível que o mundo do futebol pudesse ver Guardiola e Neymar juntos. Mas ao que parece, Pep Guardiola, na verdade, tem um sonho de fazer isso acontecer. E se você pensa que isso está um pouco distante da realidade, não se engane, as coisas podem ficar mais próximas do que parece. Guardiola já falou que Neymar é um jogador raríssimo, lamentou muito a lesão que Neymar teve no tornozelo direito e falou com efetividade que seria um prazer treinar o jogador brasileiro. A gente sabe que para os altos padrões do City não seria problema algum trazer o jogador, seria muito mais em relação à confiabilidade que os Citizens poderiam dar a Neymar. Sempre muito ambicioso, o projeto do Citizen sempre quer os melhores jogadores do mundo, aqueles mais comprometidos, mais dedicados e posteriormente que deem bons frutos a longo prazo. Mesmo com a idade avançada, é difícil você ver um jogador do nível técnico do Neymar. O brasileiro tem, sem sombra de dúvidas, um talento guiado a dedo por Deus para ele. Um jogador fantástico, formidável, talentoso, que pode agregar muito à equipe. Os caminhos entre Neymar e seu clube estão se rompendo em definitivo e o jogador vai provavelmente encarar o novo rumo que virá pela frente. Um dos clubes que lidera os rumores pelo jogador é o Manchester City, que conta com jogadores do mais alto nível do futebol mundial. E um dos grandes craques da equipe falou sobre a possibilidade de contar com Neymar Júnior para sua equipe. E eu tô falando de Kevin De Bruyne. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e vem dar uma moral pro canal. Não custa nada e você irá me ajudar de uma forma que nem imagina. Simbora então. O Manchester City cansou de fazer coisas grandes na Premier League. A equipe dos Sky Blues vem dominando o campeonato inglês nos últimos tempos e somente o Liverpool de Klopp foi capaz de chegar perto do mesmo volume de jogo e das conquistas que a equipe de Pep Guardiola alcançou. Mas o título da Champions ainda está faltando para tudo se tornar completo para os Citizens. Neymar poderia encorpar o elenco da equipe em busca do mesmo sonho do próprio clube, que vem traindo sua confiança e desmerecendo seus feitos a partir da alta cúpula do clube. Kevin De Bruyne jamais negou a sua admiração pelo futebol de Neymar e já o elogiou até dias antes da Copa do Mundo do Catar. Novamente perguntado sobre o jogador brasileiro e a oportunidade, De Bruyne confirmou aquilo que todos já imaginavam. Contar com um jogador do nível do Neymar e ser companheiro dele seria incrível. Sou apenas um jogador do clube e não posso negociar um acordo com ninguém, mas não posso deixar de
de falar que ter o Neymar jogando por aqui seria um grande orgulho. Um craque sempre é bem-vindo, completou. A decisão precisa partir muito mais do que dos citizens e precisa também ser acordada consensualmente com o jogador brasileiro. O clube precisa oferecer os valores e o NJR precisa definir sua escolha de interesse, se deseja continuar no clube ou partir para outra. Para muita gente, Neymar deveria sair e cultivar maior amor próprio, levando em conta todo o contexto. Se manda Soares, tem condição legal, sai o toque pelo meio, ela chega no Neymar, que lance é esse? Nossa Senhora! Gol! É natural que você passe por muitos vídeos e acabe não deixando o like nem se inscrevendo no canal. Mas agora faz o teu nome, se inscreve no canal, deixa o like e vamos direto ao ponto que eu sei que você tá ansioso. Muitos caíram no conto do vigário, isto é, conto do PSG. Aquela equipe que seria o superlativo perfeito de uma equipe vencedora, que conseguiria destronar quaisquer que fossem as equipes, fazendo uma verdadeira Master Liga dentro da Liga Francesa. Mais que isso, para se expandir na Liga Europeia, o PSG é um verdadeiro fracasso. Para você ter uma noção, o clube já perdeu 8 vezes em 2023, 5 vezes a mais do que o próprio Stade de Reims, equipe que vem bem na Ligue 1 e com bem menos investimento faz vista grossa para o clube francês. Um desses jogadores que caiu no conto do vigário foi o Sérgio Ramos, que obviamente não é bobo nem nada e veio para o PSG muito por conta do salário astronômico que ele está recebendo. Já em fim de carreira, na época em que saiu do Real Madrid, ele decidiu por livre e espontânea vontade ir para Paris, sabendo que o Real Madrid precisava de uma renovação na zaga. É o fato que Sérgio Ramos é principalmente um dos ao menos 10 ou mais para frente até 5 maiores zagueiros da história do futebol mundial. O que Sérgio Ramos já conseguiu na carreira, pouquíssimos zagueiros e acima de tudo jogadores de futebol terão o prazer de contar para dizer que tem. Multicampeão pelo Real Madrid que dispensa quaisquer apresentações, Sérgio Ramos mostra o motivo de ser um dos jogadores mais influentes de todo mundo. Não somente campeão de todos os títulos que você imaginar, ainda assim com a Copa do Mundo para dizer que tem, e várias Champions, enfim. Se eu ficar aqui citando tudo que o Ramos já ganhou, vamos ter 1 hora de vídeo. O Ramos está um pouco alheio à realidade do PSG. Principalmente por lesões que vem afetado no seu fim de carreira, Sérgio Ramos não é visto tão frequentemente em campo e não tem mais aquele destaque do que os grandes zagueiros atualmente, como por exemplo o caso do Militão, do Upamecano, do De Ligt, do Kim Min-jae do Napoli, do Van Dijk, por exemplo, e vários outros zagueiros que vem conseguindo se superar ultimamente. Um pouco mais recluso em relação a isso e não com tanto destaque assim, mesmo que um pouco apagado, Sérgio Ramos continua sendo um zagueiro excepcional e daqueles caras que vão ficar para sempre na história do esporte. Durante muito tempo, ele foi rival de Lionel Messi e os dois tinham uma relação travada quase que de outro mundo. Eles basicamente se odiavam e quase todo jogo entre Real vs Barcelona tinha uma famosa treta entre os dois. Mas hoje nem parece que isso aconteceu, parece mais na verdade pertencer a um futuro distante, pois Messi e Ramos têm uma relação muito bacana. O Ramos inclusive admitiu por várias e várias vezes que Messi chegou a ser o jogador mais habilidoso com quem já contou ao seu lado. E mais que isso também, ele passou a estreitar melhor os vínculos com o próprio Neymar Jr., que antes também era seu rival na época de Barcelona, mas não havia uma rivalidade tão forte assim. Entendedor do futebol como Ramos é, ele não poderia deixar de falar desses dois grandes jogadores que fazem parte da história do esporte. Primeiramente falando sobre a sua própria carreira e principalmente sobre a sua idade, tem ainda mais condições de continuar perpetuando sua história, Ramos foi enfático. Eu tenho tido muita atenção a esses fatores por várias temporadas. Eu sou um jogador que depende basicamente do meu físico e é por isso que eu cuido dele. Acho que ainda posso jogar por 3 ou 4 anos a mais em um grande nível. Ele chegou a revelar até alguns conselhos que deu a Kylian Mbappé, principalmente na época em que ele estava sendo cotado para o Real Madrid. E agora com essa nova retomada da novela, esse conselho é atemporal e serve muito bem para o francês. Se liga só o que ele falou. Eu aconselhei a ficar no PSG. Não sou eu quem define o futuro de Kylian, mas eu quero que ele fique. Você tem que ter os melhores jogadores e Kylian é um deles. Assim como o Neymar. Nós três podemos atingir grandes coisas. Mais do que isso, Sérgio Ramos também falou um pouco sobre a sua relação com Neymar e com Messi, em especial com o jogador brasileiro que antes era um rival de longa data, principalmente pelo momento que viveu no Real Madrid. Com Neymar conversamos por 6 ou 7 anos. Apesar de ele ter sido um jogador do Barcelona e eu do Real Madrid, nós sempre tivemos uma extraordinária amizade. Ele é um dos melhores jogadores com quem já atuei. Isso também se aplica a Di Maria ou Keylor Navas, com os quais permaneci muito amigos desde que saíram do Real. Antigamente muito rivais pela rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, hoje Sérgio Ramos não para de falar bem
do Messi. Ele reconhece os atributos técnicos e táticos do ET e hoje é um completo fã do atleta. A quem deseja uma escolha a favor ou contra, acho que a resposta é muito rápida e muito sincera. Acho que o Léo continua a jogar ao mais alto nível. É por isso que nós, jogadores mais velhos, colocamos mais ênfase no fato que os jogadores não devem ser medidos pela idade, mas pelo desempenho. E o Léo continua a dar, continua a ser um dos jogadores mais decisivos do mundo e um dos melhores jogadores do mundo. É um privilégio para nós tê-lo na equipe. É muito pior tê-lo como rival, pois já sofri com isso há muitos anos. Ele brincou. Ele ainda falou sobre a fase atual do Neymar e sobre as lesões que o jogador vem enfrentando. A verdade sobre o Neymar atualmente é que ele é um jogador fantástico e conta com um azar em questão de lesões. Todos que acompanham o dia a dia do PSG sabem o quão dedicado é Neymar. Acima de tudo, muito focado nos treinos, conseguiu inclusive retardar um processo que já deveria ter sido feito e por isso teve que fazer a cirurgia para poder corrigir. Muito mais por esforço, ele acabou jogando contra a própria vontade do seu músculo e isso acabou afetando sua temporada. Isso mostra que ele é dedicado ao clube e que fez o possível para continuar. Agora vai ter que ter tempo de recuperação e com certeza o Paris Saint-Germain sente a sua falta dentro de campo. É com certeza um dos principais jogadores, se não o top 3 de todo mundo. Todos que conhecem Neymar sabem da sua qualidade e de que a qualquer momento ele pode tirar um coelho da cartola. Ele é daqueles jogadores que podem decidir qualquer partida, e isso está nítido para cada um deste clube. Terminou Sérgio Ramos.